Olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, que prazer estar contigo mais uma vez. Nós estamos iniciando agora mais um módulo do curso Discipulado e Integração. É um curso que fazemos para todos os novos, aqueles que estão recebendo o novo nascimento ou que receberam o novo nascimento e estão iniciando a sua caminhada na fé cristã. E nós estamos fazendo uma série de 5 módulos nesse curso Discipulado e Integração. Hoje nós vamos iniciar o módulo Comprometidos com a Membresia. E eu quero desafiar você a estar conosco durante alguns minutos ou durante algum tempo para estudarmos sobre o compromisso com a maturidade cristã, o compromisso com o crescimento espiritual. Antes de começarmos, gostaria de te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal de nossa igreja, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e acompanhar a nossa programação. E se você quiser, se você puder, compartilhe esse vídeo se achar interessante. Nós também temos um canal de comunicação pelo qual você pode falar conosco a qualquer momento. É o WhatsApp, o nosso WhatsApp, 97030 2739. Estamos no Rio de Janeiro, nosso código é 21 97030 2739. Dito isso, vamos lá. Descobrindo a maturidade espiritual. Essa é uma classe progressiva e você sabe disso. Então é importante que você já tenha participado do primeiro módulo, que é o módulo Compromisso ou Comprometidos com a Membresia, onde nós falamos sobre a aliança com a igreja local, a aliança com a membresia da igreja. Qual o propósito dessa classe? Para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Colossenses 4, versículo 12, é o texto que nós usamos. Um outro texto para que não sejais meninos, antes cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, Paulo nos escreveu sobre isso. O foco da nossa classe é enfocar os 4 hábitos que todo cristão precisa desenvolver. Esses hábitos são necessários para o crescimento da maturidade espiritual. E essa classe irá equipar você com as habilidades necessárias para iniciar os hábitos da maturidade cristã. Explicar sobre os instrumentos que você precisa ter para manter esses hábitos. O que é maturidade? O que é maturidade? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Isso é maturidade. Você já tem na mão a sua apostila. Se não tem, você pode nos solicitar que a gente envia para você. Para você que tem a apostila, você vai acompanhar conosco e completar os espaços em brancos. Vamos lá. Maturidade espiritual escreva aí, ser semelhante a Jesus. Ser semelhante a Jesus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8 e 29. Fatos sobre maturidade espiritual. Número 1, maturidade não é automática. Não dá para se ter maturidade da noite para o dia ou automaticamente. Número 2, maturidade é um processo. Maturidade é algo que nós vamos alcançar ao longo do processo de crescimento. 3, maturidade precisa de disciplina. Não há como alcançar maturidade sem disciplina. Então, maturidade não é automática. Maturidade é um processo. Maturidade precisa de disciplina. Entendendo o discipulado. Crentes maduros são chamados, escreva aí, discípulos. Não posso ser um discípulo sem ser disciplinado. Escreva isso. Sem ser disciplinado. Quanto mais disciplinado eu me torno, escreva isso aí, mais Deus me usa. A marca do discípulo é levar a cruz diariamente. Levar a cruz diariamente. Escreva isso. Com frequência, ou com que frequência devo fazer isso? Diariamente. O que eu devo fazer para alcançar a maturidade? Fazer essa disciplina, esse ato disciplinar
diariamente. 5. O que é estar envolvido em tomar a cruz? Ou o que está envolvido em tomar a cruz? Escreva aí. Em qualquer situação, dar a Cristo o primeiro lugar na minha vida. Então, esses são os princípios que nós vamos começar a tratar agora. Os 4 hábitos do discípulo e como eu posso me tornar um discípulo. Desenvolvendo, escreva aí, os hábitos do discípulo. Desenvolvendo os hábitos do discípulo. Já vos despistes do homem velho, com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. 4 hábitos que nos levam à maturidade. 1. Tempo com a palavra de Deus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. 2. Oração. Se vós ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vós, receberão tudo o que pedirem e assim vocês se tornarão meus seguidores. 3. O dízimo. Assim, pois todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Outra, a comunhão. Amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus seguidores. Então aqui estão os 4 hábitos que nos levarão à maturidade e é o início da nossa caminhada nesse capítulo ou nesse módulo do compromisso com a maturidade. Quais são as definições de hábito? Uma contínua inclinação, frequentemente inconsciente, para fazer determinada atividade, adquirida através de frequente repetição. Uma disposição de caráter estabelecida. Olha esse pensamento que legal. Semeie um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. O alvo desta classe qual é? Que eu, escreva aí, me comprometa em praticar os hábitos necessários para o meu desenvolvimento espiritual. De novo, que eu, escreva isso aí, me comprometa em praticar os hábitos necessários para o meu desenvolvimento espiritual. Bom, como obter o máximo da minha Bíblia? Como ouvir a palavra de Deus? Como ler a palavra de Deus? Como estudar a palavra de Deus? Como memorizar a palavra de Deus? Como meditar na palavra de Deus? E como usar a palavra de Deus? Nós precisamos entender como manusear e como ter a intimidade com a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse momento. Porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar de maneira certa a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Está em 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Aqui eu quero te falar sobre 6 hábitos de obter o máximo da sua Bíblia. Número 1, ouvir a palavra. Número 2, ler a palavra. Número 3, estudar a palavra. Número 4, memorizar a palavra. 5, meditar na palavra. 6, aplicar ou praticar. Se você puder, você vai pegar a sua apostila e vai fazer a palma da sua mão aqui assim. Ó. Você vai fazer o contorno da palma da sua mão aí na sua apostila. E aí você vai escrever em cada dedo cada uma dessas atribuições e você na palma da mão vai escrever
praticar. Então, ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e aplicar a palavra. Como escreva isso? Ouvir a palavra de Deus. Quais são as formas de ouvir a palavra de Deus? Eu posso ouvir através de um CD, eu posso ouvir através dos sermões da igreja ou estudos bíblicos, eu posso ouvir sermões gravados no YouTube, no Instagram, enfim. Eu posso ouvir através do rádio ou da televisão. Eu tenho várias formas para ouvir. É uma das formas de você receber a palavra, é ouvindo. Então, não é dispensável você ter acesso a pregações no Instagram, pregações no YouTube, pregações na televisão, no rádio. Tudo isso é muito bem-vindo. Qual é o problema de somente ouvir? Nós esquecemos, escrevam isso aí para você gravar, 95%. 95%. Esquecemos 95% do que ouvimos após 12 horas. Então, preste atenção nisso. O pastor, ele se dedicou durante uma semana para preparar um sermão. Ele fez todas as pesquisas, tudo que deveria, pregou um sermão de 1 hora no domingo à noite, e na segunda-feira você já esqueceu aproximadamente 95% daquilo que você ouviu. É isso mesmo. Como melhorar o nosso ouvir? Esteja sempre preparado e desejoso ouvir Deus. Então você tem que ouvir com um desejo, com um sentimento de extrair aquilo que Deus tem para você. Segundo, trabalhe as atitudes que atrapalham o ouvir Deus. Melhore o seu ambiente da audição, de estar ali em contato com a palavra. Melhore a maneira pela qual você vai ouvir Deus. A mente fechada e o medo, o orgulho ou o amargor que estão prejudicando no ouvir a Deus, você precisa entender se tem alguma coisa te atrapalhando de ouvir a palavra de Deus. A mente é superficial. Realmente eu estou querendo ouvir Deus? A mente preocupada. Será que eu estou tão ocupado e preocupado com outras coisas que não me concentro no que Deus me diz? Então você tem que estar atento à maneira como você ouve a palavra. Confesse qualquer pecado que tenha cometido. Você precisa se libertar para ouvir a palavra de Deus. Outra, anote as coisas que você ouve. Tenha o hábito de ter aí ao lado um bloquinho de anotações. Você está ouvindo uma pregação, anote o que você achou interessante, sublinhe na sua Bíblia, faça uma anotação no rodapé. Há muitas pessoas que têm receio de escrever na sua própria Bíblia. É um texto, é seu, o livro é seu, você pode fazer as anotações no rodapé. Você pode grifar os textos que você gostou, que chamaram a tua atenção. Então você pode fazer anotações, tenha sempre um bloquinho para fazer as anotações. Pratique as coisas ou aquilo que você ouve. É muito importante você praticar aquilo que você ouviu. Isso vai gerar em você um hábito saudável que vai te possibilitar gravar mais aquilo que você ouviu. 2. Como ler a palavra de Deus. Segundo lugar, nós já falamos um pouquinho sobre como ouvir, como ler a palavra de Deus. Escreva isso, como ler a palavra de Deus. Feliz aquele que lê o livro, que obedece o que está escrito. Apocalipse 1, versículo 3. Com que frequência você está lendo a palavra de Deus? Com que frequência você está lendo a palavra? E todos os dias de sua vida lerá essa lei para que aprenda a temer o Eterno e nosso Deus. E para que sempre a todas as leis e a todos os mandamentos você esteja atento. Deuteronômio 17 e 17. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Precisa gerar um hábito de leitura todos os dias. Leia a Bíblia sistematicamente. Aqui eu quero começar te dando uma sugestão. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia sistematicamente. Eu quero propor a você a fazer uma leitura da palavra de Deus já nos próximos 7 dias. Como ler? Vamos começar lendo o livro de entrada, o livro de introdução, o livro do Evangelho, que vai te dar uma
uma introdução linda na palavra de Deus. Evangelho segundo João escreveu. Então você vai ler João, Evangelho de João, em 7 dias. Isso é um desafio que eu estou lançando para você. E você vai falar comigo através do WhatsApp, no 970 30 27 39. Ler o Evangelho de João em 7 dias. Você vai começar amanhã ou hoje ainda. 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia, você vai ler o Evangelho de João em 7 dias. São 21 capítulos, você vai ler todo o Evangelho de João em 7 dias. É um desafio. Pastor, eu nunca li a Bíblia, como é que eu vou ler 3 capítulos de todo dia? Você vai ver que é possível. Eu vou te dar uma outra sugestão. Faça uma porção junto com cada refeição que você faz. Leia um capítulo no café da manhã, um capítulo no almoço e um capítulo no jantar. Você vai ver que é possível. Então é o nosso desafio ler o Evangelho de João em 7 dias. Leia uma Bíblia que não esteja sublinhada com anotações. Cada vez que você for ler a Bíblia novamente, procure ler uma Bíblia nova, para que você possa fazer as anotações novas dentro dessa leitura que você está fazendo. Então, cada vez que você for ler a Bíblia, não é pecado trocar a Bíblia todo ano. Então, você pode ter uma Bíblia nova para fazer as suas anotações. Leia em diferentes traduções. Por quê? Porque muitas vezes você está lendo uma tradução que é mais difícil. Então, se você troca a tradução, se você lê uma tradução mais fácil de ler, de compreender, isso vai melhorar para que você tenha uma leitura fácil e uma compreensão saudável. Por exemplo, nós usamos, na classe do Discipulado e Integração, nesse curso, usamos a tradução na nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje, é uma Bíblia da SBB e nós usamos ela com a nossa classe de Discipulado e Integração. Mas você pode ler, hoje existe uma infinidade de traduções, de versões, e você pode escolher uma para ler, ok? Também leia num lugar tranquilo, aprenda a fazer uma leitura tranquila, ok? Sublinhe ou pinte, grife os versículos que você achar importante, que chamarem a tua atenção. Escolha um plano de leitura e siga ele. Eu acabei de dizer para você o nosso plano de leitura. Nós vamos ler o Evangelho de João em uma semana, 3 capítulos por dia, você vai ler todo o Evangelho de João. Na nossa apostila, você tem um plano de leitura para 30 dias. Eu estou te propondo apenas uma semaninha de leitura intensiva, de leitura sistemática, para você pegar o gosto. Escolha aí, Evangelho de João, também está dentro da nossa leitura, e você vai ler Evangelho de João em uma semana. 7 dias, são 3 capítulos por dia, para que você possa ler o Evangelho de João. Lendo aproximadamente 15 minutos por dia, você não precisa ler mais do que isso, você vai ler a Bíblia toda em um ano. 15 minutos por dia. Gente, uma leitura sistemática, 15 minutos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. 3 capítulos aproximadamente por dia. 3. Como estudar a palavra de Deus. Porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Atos 17, versículo 11. Você precisa também criar o hábito de manusear e estudar a palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia é que você usa a caneta quando está estudando. Você tem ali o seu material de anotações e o texto sagrado. Você leu alguma coisa, achou interessante, escreve e vai pensar naquilo que você está lendo. Então você precisa ter um material para fazer as suas anotações. Se credo de estudo bíblico efetivo é saber como fazer perguntas certas. A maneira certa de você fazer um estudo bíblico efetivo é você saber como fazer perguntas corretas, as perguntas certas. À medida que você vai lendo, você vai se deparando com o texto e vai fazendo perguntas. Você pode anotar essas perguntas e essas perguntas vão te trazer respostas. Entenda sempre que a Bíblia sempre responde a si mesma. Todas as perguntas que você tem, a própria Bíblia vai responder. 4. Como memorizar a palavra de Deus. Como gravar as coisas
que eu leio. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os seus olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem guardados no seu coração. Provérbios 7, 2 e 3. Ok? Princípios ou benefícios de memorizar as Escrituras. 1, ele me ajuda a resistir às tentações. 2, me ajuda a tomar decisões sábias. 3, me fortalece quando estou necessitado ou estressado. 4, conforta-me quando eu estou triste. 5, me ajuda no testemunho aos não crentes. Então, assim, quais são os benefícios de eu gravar o texto sagrado? Me ajuda a resistir às tentações, me ajuda a tomar decisões sábias, me ajuda a fortalecer quando eu estou estressado ou quando eu estou em aflição. 4, me ajuda quando eu estou triste. E 5, me ajuda no testemunho a outras pessoas, aos não cristãos. Quando memorizar um versículo? Durante a hora tranquila, enquanto eu estiver me exercitando, enquanto eu estiver esperando, ao dormir, enfim. Eu tenho várias possibilidades para gravar um texto sagrado. Como memorizar o versículo? Como é que eu faço para gravar ou para decorar um texto? Primeiro, escreva um versículo que fale para você. Escolha um versículo que fale ao teu coração. Segundo, diga a diferença, a referência antes e depois do versículo quando você falar. Você, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Fazendo isso, você vai gravar com mais facilidade. Leia em voz alta muitas vezes. Rememore. Você tem que ficar repetindo. Escreve num pedaço de papel e anda com ele na mão. E você vai lendo várias vezes o mesmo texto até gravar esse texto. Divida o versículo em frases, para você ir gravando frase por frase até gravar. Enfatize as palavras principais quando citar o versículo. Escreva o versículo no cartão. Carregue esse cartão com você para revisão. Coloque os versos em locais estratégicos. Sempre memorize o versículo como ele está escrito. Escreva o verso e vá apagando palavras uma de cada vez, para você poder gravar. Se possível, faça música com versículo. Arranje um companheiro para diálogo de versículos. Então, são formas que você pode gravar, ok? Nossa sugestão é que você memorize 2 versículos por semana. 3 dicas para memorização: revisão, revisão e revisão. Você precisa estar sempre rememorando o texto que você está querendo decorar para você poder gravar esse versículo. A lei dada por ti vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Salmo 119, versículo 72. Existem vários cursos para memorização de textos e aqui na nossa apostila você vai ter acesso a alguns princípios básicos para decorar e alguns textos sugeridos para você decorar. Então, lendo a apostila, você vai ter esse acesso a muitos textos para você decorar ao longo da semana, ao longo do mês. Número 5, como meditar na palavra de Deus. Escreva aí, como meditar na palavra de Deus. O seu prazer está na lei do Deus eterno, e nessa lei medita dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore que cresce na beira de um riacho. Ela dá frutos no tempo certo. E tudo que essa pessoa faz dá certo. Meditação escreva isso aí. Meditação é focar minha atenção sobre o texto bíblico de modo a descobrir como posso aplicar suas verdades à minha vida. Gente, o que é meditar? É parar e pensar naquilo que você leu. Você tem um tempo diário com Deus, você tem um tempo para meditação, vai ler a palavra e depois de ler a palavra, você vai gastar alguns minutos pensando naquilo que você leu. Esse é o ato da meditação. Por que meditar nas Escrituras? Primeiro, é a forma básica para que eu me torne semelhante a Jesus. Segundo,
é um meio de ter orações respondidas. 3, é um meio de ter uma vida vitoriosa. Então, eu preciso meditar, ler e meditar na palavra do Senhor. Existem 6 formas para você meditar num versículo. 1, visualize a cena na sua mente. Enquanto você está lendo, pense naquela cena, imagine, pense naquela cena, pronuncie, diga em voz alta, cada vez enfatizando uma palavra diferente. Parafraseie, reescreva o versículo com as suas próprias palavras. Personalize, mude os nomes e os pronomes dos versos para o seu próprio nome. Disse Deus a Ezequiel, disse Deus a Carlos, disse Deus a Maria, disse Deus a João. Põe o seu nome no versículo, personalize esse versículo para você mesmo. Ore, transforme o verso em uma oração e coloque de volta para Deus. Pega o que você escreveu e ore isso, fale isso com Deus, fale sobre isso com Deus. Por último, investigue, faça perguntas sobre o texto, faça perguntas sobre aquilo que você leu. Qual é a atitude para ser tomada nesse texto? Qual é o mandamento para praticar? Então, vamos escrever aí. Qual é a atitude para tomar? Escreva isso aí. Atitude para tomar com esse texto. 2, mandamento para praticar. Escreva aí, praticar. Qual é a oração para fazer dentro desse texto? Fazer. Verdade para aprender. Exemplo para seguir. Escreva isso aí, seguir. Promessa para guardar. Algo para fazer, praticar. Pecado para eliminar. Erro para corrigir. Então vamos lá. São atitudes que você precisa tomar, fazendo perguntas dentro do texto quando você está lendo. Qual é a atitude que eu devo tomar? Qual é o mandamento que eu devo praticar? Qual é a oração que eu posso fazer? Qual é a verdade para aprender? Qual é o exemplo para seguir? Qual a promessa para guardar nesse texto? O que existe? Algo que eu devo fazer com esse texto? Qual o pecado que eu preciso eliminar lendo esse texto? Qual é o erro que eu tenho que corrigir? Então, são perguntas que você faz dentro do texto. 6, como usar a palavra de Deus. É importante você entender isso. Como usar a palavra de Deus. Seja cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Gente, nós não podemos apenas ouvir ou ler a palavra. Eu preciso praticar, usar a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Eu preciso aplicar os princípios, as verdades eternas, os princípios eternos na minha vida. Então, é assim, antes eu tenho uma posição, eu tenho uma condição, eu tenho a interpretação do texto, e aí eu aplico esse texto, e agora eu tenho a personalização desse texto na minha vida. Então, eu tenho o antes e o depois. Antes, eu leio o texto, eu interpreto esse texto, eu aplico esse texto na minha vida e agora eu vou personalizar, eu vou viver esse texto na minha vida. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu preciso pensar de que maneira esse texto pode mudar a minha vida. Perguntas que eu posso fazer. O que o verso ou versículo significa para quem ouviu naquela época? Isso é importante para interpretar o texto. O que esse texto significou naquela época em que foi escrito? Segunda pergunta. O que está nas entrelinhas desse princípio eterno? Terceira pergunta. Onde e como eu posso praticar esse princípio hoje? Fazendo isso, eu vou estar fazendo uma leitura e um estudo expositivo dessa palavra.
ok? E agora eu preciso que você escreva aí uma sentença que descreva um projeto ou ação que você pode aplicar à verdade. Você pode escrever com as suas próprias palavras algo que te chame a atenção para um projeto de aplicação das Sagradas Escrituras. Bom, vamos lá. A maior parte das aplicações vai focalizar uma das três seguintes relações. Então, escreva aí. Relações. Com Deus, comigo mesmo e com os outros. Tudo que eu leio, tudo que eu ouço, tudo que eu aprendo nas Sagradas Escrituras vai implicar diretamente, número 1, na minha relação com Deus. 2, na minha relação comigo mesmo. E número 3, com a relação com o meu próximo, na relação com os outros. Ok? 4 marcas de um bom projeto de aplicação, de um bom projeto de vida, um bom projeto de aplicação e de exercício daquilo que eu li, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu meditei. Primeiro, é pessoal. Segundo, é prático. Terceiro, é possível. Quarto, é provável. Escreva isso aí. Primeiro, é pessoal. Segundo, é prático. Terceiro, é possível. Quarto, é provável. Agora, vocês conhecem esta verdade e, se praticarem, serão felizes. Assim, nós terminamos a primeira parte desse módulo da apostila Comprometidos com a Maturidade. Como obter o melhor da minha Bíblia, das Sagradas Escrituras. Lembrando, nós temos um compromisso da leitura bíblica do Evangelho de João em 7 dias. Diga comigo, eu vou ler o Evangelho de João em 7 dias. Você vai fazer isso lendo 3 capítulos por dia. Você pode começar hoje ou amanhã. 3 capítulos por dia. Quando você começar a ler, me mande o seu recado, me mande a sua percepção, escreva aí. Mande um recado para nós através do nosso WhatsApp, 97030 2739. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Ative o sininho para receber as nossas notificações e, se gostou, compartilhe essa parte da nossa apostila. Deus te abençoe.